Irmãos, amém? Boa noite. Pega sua palavra comigo. Abra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Versículo Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Versículo 17, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Vou repetir o 17, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Agora abra comigo em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16. Mateus 16, versículo 18. Mateus 16, versículo 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Feche seus olhos, vamos orar mais um pouco. Meu Deus, meu Pai, toda honra, toda glória nós damos ao Senhor, meu Deus. Declaramos mais uma vez como Senhor das nossas vidas, o Senhor desta igreja. Obrigado a Deus pela oportunidade que nós temos de cultuá-lo aqui hoje, ó Deus, e também ouvir o Teu direcionamento. Que o Senhor possa usar a minha vida, Deus, como o Senhor já tem usado, para poder ser instrumento na vida dos irmãos que estão aqui. E que mais uma vez o Senhor seja glorificado, Deus. Que o Senhor cresça, e eu assim diminua. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, meus irmãos. Que alegria estar aqui, poder partilhar a palavra. Sou muito grato à vida dos irmãos, os pastores dessa igreja. Sou grato porque eu amo essa igreja. Sou grato a Deus porque tenho visto a obra dele, de Deus se realizar aqui nessa igreja. Então, sintam-se desde já amados por mim. Sintam-se desde já abençoados por Deus, pela vida da pastora Leia, que mandou um abraço para todos. Nossos irmãos lá, estamos em culto agora também, às quintas-feiras. Então, infelizmente, não trouxe ninguém para poder me acompanhar. A minha esposa, ela está grávida, louvado seja Deus, né? Está vindo mais um aí, e ela tem passado mal esses dias, né? Muito enjoo. Então também ela ficou em casa hoje, mas também trago um abraço de toda a minha família, que vocês recebam em nome de Jesus, amém? Irmãos, tenho acompanhado as mensagens aqui transmitidas, com muito amor, e eu observei uma coisa, o cuidado de Deus com essa igreja, em sentido de mostrar como ela ser realmente edificada.
o culto que nós estamos prestando ao Senhor, aqui hoje, desde já quando eu cheguei, pastor, eu percebi a presença do Senhor aqui no meio de nós, esse culto maravilhoso, me trouxe uma lembrança. Nós temos, irmãos, infelizmente, a péssima ideia, às vezes, de chegar na igreja, ou se não sair muitas vezes, e falar: culto hoje não foi bom, culto hoje não gostei, culto hoje não foi. Aí eu pensei: pastor, quem que tem que achar se o culto é bom ou ruim? O culto é para quem? É para você? Irmãos, quem tem que saber se está bom ou se ruim, não somos nós, porque o culto não é para nós, o culto é para Ele. Então cabe a nós o quê? Chegarmos aqui e oferecer o nosso melhor para Ele, porque é para Ele, não é para nós. Não cabe a nós sairmos aqui: eu estou mal porque o pastor, não gostei dessa pregação, o louvor não foi muito bom. Irmão, peraí, irmão, quem sou eu, quem é você? Nós estamos aqui por plena misericórdia dEle. Se não fosse isso, nós estaríamos todos fulminados. É pela misericórdia dEle. Então eu alerto a igreja em nome do Senhor Jesus: dê o seu melhor para Ele. Chega aqui, cante, louve, porque o culto é para Ele. Nós estamos aqui, é por Ele. Eu saio da minha casa e deixo a minha família, você sai de sua casa e deixa a sua família, e o que for é por Ele, para Ele. O culto tem que ser para Ele, irmãos. E se você entender isso, muita coisa vai mudar na sua vida. Muita coisa vai mudar. Muita coisa. No dia 15 de julho, talvez eu vou errar as datas, mas não importa aqui. Mais ou menos um mês atrás, as ministrações aqui, eu vi que iniciaram. O irmão Josimar trouxe uma palavra abençoada, em que ele citava aqui o livro de Colossenses. E ele falava exatamente o ministério de Paulo, em plantar igrejas, em ser cristãos, terem posicionamento. Depois, uma semana, o Amauri esteve aqui, às quintas-feiras, o Amauri esteve aqui, e ele pregou sobre o tema: edificar a igreja. E ele mostrou claramente a necessidade de nós testemunharmos e vivermos segundo o Espírito Santo, edificado na palavra. Diácono Hélio, no dia 4 de agosto, esteve aqui, ainda este mês, e de forma bela nos expôs a palavra que está no Salmo 115, e que maravilhosa palavra, Diácono Hélio, porque ele trazia para nós que não existe uma forma melhor de nós nos relacionarmos com Deus, a necessidade de termos essa relação com Deus. Quanto mais, isso é uma coisa tão óbvia, porque quanto mais nós nos relacionamos, mais nos tornamos íntimos, não é verdade? Quanto mais você é amigo, mais você é íntimo. Quanto mais você é amigo, mais você expõe aquilo que está no seu coração, e a pessoa também expõe para você. Então a gente fica buscando: Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Eu te pergunto: você é amigo de Deus? Para Ele poder revelar ao seu e ao meu coração os planos dEle? Qual que é o seu grau de intimidade com Ele? Qual que é o seu grau de intimidade com Ele? Você revelaria as coisas mais íntimas no seu coração, Vinícius, para aquela pessoa que talvez você não tem relacionamento? Provavelmente não. A gente só se envolve com quem a gente tem amizade. A gente só se envolve com quem a gente tem relacionamento verdadeiro. Então, irmãos, tenha um relacionamento verdadeiro com Deus, porque Ele vai revelar no seu coração aquilo que é para você. Depois, no dia 12 de agosto, o pastor Alisson esteve aqui e trouxe uma mensagem sobre edificar a casa sobre a rocha e não sobre a areia. Também ligada com o tema, com essa série de ministrações que foram muito abençoadoras.
E na semana passada, nosso irmão Marcos Paulo nos abençoou falando sobre o Evangelho de João, o momento da cruz. O nosso olhar voltado para a cruz do Senhor. E isso tudo que eu falei, irmãos, em nome de Jesus, está disponível no YouTube. Eu falo isso para você, irmão, porque ali é da sua igreja. Vá lá, beba também das ministrações que estão lá. Talvez você perdeu alguma. Assista, receba. Está lá no canal da sua igreja, irmão. Igreja Batista RV tem um canal no YouTube. Tenho certeza que todos os irmãos sabem disso. Eu não estive aqui em nenhum culto desses que eu mencionei, mas eu assisti todas, pastor, em nome de Jesus. Fui edificado. Por quê? Porque eu precisava saber o que eu tinha que falar aqui. Irmãos, mas trazendo hoje ao nosso coração, Paulo tinha uma mensagem maravilhosa aqui para oferecer aos irmãos da Galácia. Qual que era essa mensagem? Nós temos venciado em 2 níveis na nossa vida. Carne de um lado, espírito de outro. Irmãos, nós somos formados por carne, espírito. E essa carne que é mencionada aqui, não é essa carne exatamente, mas é uma inclinação que nós temos para aquilo que é errado, aquilo que é o pecado, que de forma exagerada, ela abafa o espírito. O nosso desejo, a nossa vontade, por exemplo, satisfazer a nossa carne. Estou com muita fome. Hoje eu vou comer uma pizza. Você está satisfazendo a carne ou o espírito? Carne, sua fome. Agora, se você come 10 pizzas, se você exagera, você já não está mais satisfazendo só a sua carne, mas você está inclinando para um pecado. Se você está com um desejo muito grande de viajar, e viajar é muito bom, você vai satisfazer a sua carne. Por quê? Porque um anseio da nossa vida é satisfazer a nossa carne. Então você vai passear, vai ter o seu momento de lazer. Só que isso também pode te atrapalhar, se não for moderado, se não for controlado. Deste lado, há um desejo enorme pelo Espírito. Você, irmão, tem o Espírito Santo com você. Amém? Num belo dia, talvez você tenha levantado a sua mão num culto. Talvez um belo dia, você tenha dito sim para o Senhor. E a palavra fala que havia uma necessidade de você nascer de novo. João 3 é bem claro, quando Jesus e Nicodemos tem um dos diálogos mais maravilhosos da palavra. Quando vira e fala, é necessário nascer de novo. Como assim nascer de novo? Eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Não, não é esse nascer. Nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. No Evangelho de Lucas, Jesus fala que quer me seguir, tome a sua cruz. Pastor, eu nunca vi a cruz, você assumir uma cruz como um castigo em que você volta da cruz vivo. Quando alguém era condenado à cruz, era uma pena de morte. Ô irmão, quando Jesus fala, tome a sua cruz, ou seja, morra
para aquela vida que você tinha e nasça de novo. A cruz nos remete à morte, e a morte na nossa vida, ela é necessária. Por quê? Porque nós nascemos no pecado. Nós precisamos morrer, irmãos. Nós precisamos morrer. Morrer o quê? Para uma natureza velha, para uma vida velha, para a gente sim poder nascer de novo, como é mencionado. Então, esse espírito que habita em nós é diferente dessa carne. Os dois estão aqui, só que a carne não pode sobrepor ao espírito. Em Romanos 8:11 fala assim: se em vocês habita o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu espírito que habita em vocês. Irmãos, nós não podemos ter dúvidas que em nós habita o Espírito. Em nós habita o Espírito. Nós que nascemos de novo, nós que crucificamos o homem velho, em nós vivemos pelo Espírito e devemos andar pelo Espírito, porque uma igreja edificada é essa, que anda e que vive pelo Espírito. E é interessante que quando nós nascemos pequenos e vamos nos desenvolvendo. Então nós não podemos estagnar, nós não podemos parar. E eu alerto a igreja em nome de Jesus. Talvez você esteja parado. Parado que em sentido? Eu disse sim para Jesus, eu decidi mudar de vida, eu nasci de novo, mas hoje eu estou estagnado, estou parado. E a palavra fala que quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Aqui nós precisamos formar homens maduros na fé, mulheres maduras na fé. Entender que período que nós fomos meninos, quando nós aceitamos o Senhor, quando nós declaramos o nosso sim, nós precisamos crescer e desenvolver. Nós precisamos evoluir. Nós não podemos ficar parados naquele estado inicial. Qual que é o nosso estado inicial? É aquele momento que você disse sim para o Senhor. Irmãos, o Senhor tem muito mais para aqueles que o buscam de verdade, para aqueles que o buscam de todo o coração. E também precisamos ter consciência, irmãos, que nós temos um inimigo que fará de tudo para que nós possamos viver de acordo com o nível da nossa carne. Por quê? Porque dessa forma, como a carne sobressai, o espírito, ele abaixa. Eu li a palavra de Paulo falando que eles são opostos, irmãos. São opostos. Não tem como. É um ou outro. Em 1 Tessalonicenses, Paulo faz um alerta. Não apaguem o espírito. Deus, isso é forte. Isso é forte, sabe por quê? Porque aqui, quando fala em apagar o espírito, a primeira coisa que nós temos noção, existe o espírito. Existe o espírito. Você não apaga aquilo que não existe. Você apaga aquela chama. Se a chama existe, é porque em algum momento ela já pegou fogo e ela está ali. Não sei se os irmãos estão entendendo. Existe um fogo, existe uma chama, existe uma brasa. Em algum momento aquilo lhe pegou fogo. Paulo faz um alerta: não
apaguem, não apaguem. E como que funciona isso, irmãos? Carne, espírito. Carne, espírito. O que é capaz de apagar o espírito é a carne sobressaindo na nossa vida. É isso que é capaz. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, fala assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Está vendo, irmãos, como que é uma disputa, como que são os opostos? Tanto que a palavra fala que Satanás não alcance vantagem. Vantagem, a gente pensa logo em corrida, em disputa. O desejo nosso, da nossa carne, é o quê? É viver uma vida de acordo com aquilo que o mundo oferece, de acordo com o que for vantagem para nós. Isso é cômodo. Satanás usa caminhos espirituais para impedir que andemos no Espírito, irmãos. Pensa bem, se você refletir o que seja alguns minutinhos, alguns segundos, você vai entender aquilo que Satanás tem feito para poder atrapalhar a sua caminhada com o Senhor. Algumas coisas têm acontecido na sua vida, e eu sei porque acontece comigo também, para te tirar da caminhada, para poder te desanimar, para não acreditar. E essas coisas acontecem com todos nós. Uma prática, uma armadilha do inimigo muito grande, que nós precisamos tomar muito cuidado, é a prática constante do pecado. A palavra fala, irmãos, que todo aquele que é nascido de Deus, nós, nascidos de Deus, então a palavra fala que para nós, presta atenção, que é para você, para mim, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. A palavra fala que, porque nele, em mim e você, permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha que palavra maravilhosa, irmãos, porque fala que há em nós, há em cada um de nós, uma semente divina. Existe plantada em nós uma semente divina. Existe plantado em nós um Espírito. Esse Espírito é o Espírito Santo, plantado em nosso coração. Está plantado em nós, e a palavra fala que nós não podemos viver na prática do pecado. Irmãos, crente erra, peca, mas quando nós nascemos de novo, nós não podemos viver na prática do erro, na prática do pecado. Todos nós aqui, todos nós erramos, pecamos, temos os nossos problemas, mas o problema maior é quando você permanece, quando você insiste, quando você sabe que está errado e mesmo assim você persiste naquele erro. Errar é pecar, gente, é comum para nós, mas o alerta aqui muito grande é que nós não podemos viver como prática. Eu tenho certeza que todos nós aqui, os irmãos aqui na igreja, lá também, na Igreja de Cristo, nós somos alertados a todo momento, instruídos a todo momento. Então eu costumo falar que se ainda estamos persistindo no erro, é que nós não entendemos a gravidade. Nós não tememos o Senhor, nós não entendemos exatamente o plano de salvação na nossa vida. Porque aquele que compreende, ele não permanece e não continua no pecado. Tem uma passagem que eu acho maravilhosa, né, que é quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 6, versículo 6.
Romanos 6, 6. No dia que vocês entenderem isso, irmãos, muda muita coisa. Eu falo isso porque a palavra, ela precisa ser entendida e compreendida. Fala assim, Romanos 6, 6. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Irmãos, pensa isso. O velho Marcel foi pregado na cruz com Cristo. Os pecados foram pregados na cruz com Cristo. As falhas foram pregadas na cruz com Cristo. O que vocês estão vendo, o pastor Marcel hoje, ele é renovado, nascido de novo. E eu estou citando ele, mas como qualquer um dos irmãos aqui, nós precisamos entender que a nossa velha natureza, corrompida pelo pecado, ela está pregada na cruz. E hoje nós nascemos verdadeiramente de novo. Por quê? Porque não podemos viver nessa prática do pecado. Nós não podemos viver pecando. Nós não podemos viver no erro. Deseja hoje, irmãos, uma restauração verdadeira no seu coração. Deseja hoje uma restauração. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, porque todos nós erramos. Mas estamos aqui para exortar a igreja, exortar a cada um, como o Senhor já exortou no meu coração, enquanto eu preparava essa palavra, que nós temos que mudar, temos que tirar de nós o que ainda há de natureza velha, corrompida, presa a um passado e a um pecado, e viver plenamente para o Senhor, plenamente para o Senhor. Outra armadilha de Satanás, do inimigo, muito grande hoje, que está em nosso meio, a heresia. O que é heresia, irmãos? Heresia é tudo aquilo que é um ensino contrário à palavra do Senhor. Tudo aquilo que é ensinado contra a palavra do Senhor é uma heresia. Resumidamente é isso. A palavra fala o seguinte, 2 Pedro 2:1, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Olha que palavra mais atual, irmãos. Uma vez eu conversando lá na escola com os alunos, e eu acho que dá para atribuir aqui também à igreja. Antigamente, e eu sei que tem muitos irmãos aqui também, que viveram num período em que nós não tínhamos acesso ao celular, nós não tínhamos acesso à internet. Então, quando você ia para a escola, você chegava lá, sentava na sua carteira, e você tinha plena consciência do que aquilo que estava sendo ensinado era o certo. Se eu chego hoje para dar uma aula na escola e falo qualquer coisa ali que possa gerar um questionamento, o aluno já vai no celular, já pega e assiste uma aula muito melhor do que a minha, talvez com muito mais informação, e o aluno já vira e fala: professor, isso que você falou está errado. Por que está errado? Não, porque eu assisti uma aula lá e falava sobre isso, o professor lá falava, e ali ele já te questiona e por aí vai. E eu não estou querendo dizer que eu estou 100% certo, mas eu estou querendo dizer, irmãos, que hoje na igreja, quando nós chegávamos, sentávamos no banco da igreja, nós tínhamos plena consciência que a pessoa que estava acima no altar, no púlpito,
era o que falava a verdade. E nós confiávamos 100% naquilo que ele falava, do que ela falava. Pensa bem, irmãos, faz um exercício comigo. Imagina se você, sentado, e eu sou uma pessoa muito crítica, imagina você sentado aí, pastor pregando. Imagina se você confiasse 100% naquilo que o seu pastor prega na igreja. Imagina, pastor, se você tivesse uma igreja que confia 100% naquilo que você prega, pastor. E não chegasse aqui com você e falasse assim, mas a doutrina tal fala isso, mas a doutrina... Irmãos, deixa eu falar uma coisa com vocês. Tomem cuidado com o que vocês têm assistido no YouTube. Tomem cuidado com o que vocês têm. Tem irmãos que estão se abastecendo de pessoas que falam que são pastores, que são mestres, e que na verdade estão cometendo grandes heresias, estão pregando uma palavra que não é a palavra do Senhor. Busque orientação com o seu pastor. Se você vê alguma coisa no YouTube, algum ensino que você acha que é um ensino diferente, mostre para o seu pastor. Fala, pastor, eu ouvi esse ensino, ouvi essa pregação. Você conhece, pastor, essa pessoa? O que ele fala aí realmente é da palavra do Senhor? Tome cuidado, irmãos, tome cuidado. Eu alerto a igreja em nome de Jesus. É muita coisa ruim que está sendo consumida pela igreja, é muita heresia. Isso está na palavra que iria acontecer. Hoje, quando um jovem às vezes chega perto de mim, porque eu vi a doutrina, eu falo, meu filho, pode parar, que doutrina o quê? Eu quero saber o seguinte, o que a palavra do Senhor fala? Vamos pegar a palavra do Senhor. Eu quero saber aqui, ó, o que Deus fala? Mas por que a interpretação? Irmão, interpretação, a palavra do Senhor é clara, ela é viva, ela fala conosco até hoje, mesmo tendo mais de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, sei lá quantos mil anos atrás, a palavra está falando o que é atual no nosso coração, e aquilo que é necessário, não acrescentem nada ao que está a palavra do Senhor. Outra armadilha muito grande de Satanás, e aí eu estou falando, irmãos, que a nossa carne clama. Outra grande armadilha é a apostasia. Nós vivemos isso durante esse tempo pandêmico que nós tivemos, por conta de toda a crise sanitária, econômica, um esfriamento enorme por parte da igreja. Um esfriamento. Aí você fala assim, cara, aqui na igreja está difícil, está esfriando, os irmãos não estão vindo, a gente insiste. Deixa eu te falar a verdade, irmão. Isso está acontecendo com a igreja do Senhor do modo todo. Qualquer igreja que você vá, nós estamos sofrendo um período de apostasia, de esfriamento. As pessoas estão se afastando da casa do Pai. Só para vocês terem ideia, lá na Europa, várias igrejas foram fechadas e até hoje não reabriram. Várias igrejas foram hoje alugadas para outros empreendimentos, não servem hoje mais como igrejas. Não servem hoje como igrejas mais. Então esse esfriamento que está acontecendo é com a igreja. E a palavra do Senhor já falava sobre isso, fala sobre isso. Paulo já alertava sobre isso. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, estremeça o seu coração. Quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra?
Lucas 18:8. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça, para nós. Contudo, quando o Filho do Homem vier, quando Jesus vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? E aí, irmãos, será que quando Jesus voltar, Ele ainda encontrará uma igreja de pé, com fé? Depois em Mateus 24:12 fala: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, eu estou mostrando para vocês a apostasia, o esfriamento que vai acontecer, que está acontecendo. E quem permanecerá de pé? Aqueles que estão aqui, vivendo no Espírito, com desejo do Espírito, que querem viver plenamente com o Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos fortalecer o nosso caráter espiritual. Eu estou falando aqui para uma igreja que entende, estou falando para uma igreja aqui que é madura, eu estou falando para uma igreja aqui que não tem só 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas que tem muitos anos aqui, uma igreja que caminha na verdade e na palavra, uma igreja que está alicerçada, edificada, fundamentada na palavra do Senhor, e é assim que precisa ser e permanecer. Não existe outro caminho, não existe vida sem o Espírito, não existe vida sem estar com o Senhor, não existe um caminho a não ser o caminho que é Jesus. Então há uma necessidade de nós vivermos guiados pelo Espírito. Em Colossenses 3:1-5 fala: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer a carne, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Irmãos, tudo isso alimenta a sua carne. Tudo isso alimenta a sua carne. Nós precisamos ser alimentados no Espírito Santo. O que alimenta o seu espírito? Oração, jejum, palavra de Deus. Isso que vai alimentar o teu Espírito Santo. Oração, jejum, palavra do Senhor. Bíblia. Essas práticas espirituais precisam estar na nossa vida e serem constantes. Quanto tempo você não faz um jejum, irmão? Quanto tempo você não jejua? Quanto tempo você não está ali na prática do jejum? Quanto tempo você não ora? Você fala: Ricardo, mas eu orei aqui agora. Estou falando, irmãos, quanto tempo você não senta lá, joelha no seu quarto e faz oração sincera ao Senhor? Não estou diminuindo a sua oração aqui, mas a ideia de nós estarmos aqui enquanto igreja é para numa só oração, num só culto, numa só adoração. Só que nós vivemos de segunda a segunda no nosso trabalho, nos nossos afazeres, e aquilo que nos sustenta é o nosso dia a dia, é a prática constante do dia. Orar dentro da igreja é muito bom, orar dentro da igreja faz parte, mas o que vale é a segunda-feira depois do domingo. É a segunda-feira quando você tem que levantar e encarar os seus problemas, encarar o seu patrão, que às vezes é chato, enjoado, encarar às vezes o colega de seu de trabalho, que está ali para te atormentar.
aguentar aquelas pessoas que você às vezes nem... É isso que conta, irmãos. É isso que conta. E o que vai te ajudar lá é aquilo que você alimenta aqui, mas é a prática constante lá do seu dia a dia. É isso que vai fazer diferença para você. Vida de oração, vida lendo a palavra, estudando a palavra e jejuando. Irmãos, jejuem. Por quê? O jejum, você mortifica a carne e favorece o espírito. Quando você jejua, você simplesmente fala para a carne para o lugar dela e dá espaço para a vivência do espírito na sua vida. Nós precisamos jejuar, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos orar. E eu faço um alerta para os irmãos em nome do Senhor Jesus. Tomem cuidado com aquilo que tem roubado o seu tempo precioso com o Senhor. Tome cuidado, tome cuidado. Principalmente com redes sociais. Eu não sei se vocês têm esse aplicativo que você consegue calcular o tempo que você fica em cada rede social, em cada aplicativo seu. Lá calcula quanto tempo eu tenho de YouTube, quanto tempo tem de Instagram, Irmãos, um dia eu peguei e olhei e me chocou profundamente. Eu fiquei muito chocado com aquilo que eu vi. Por quê? Porque eu passava mais tempo em qualquer aplicativo do que orando ou lendo a palavra. E aquilo me deu assim... Pense bem, irmãos, quanto tempo você fica em rede social? Quanto tempo você fica com coisas que não vão te edificar? Quanto tempo você perde com discussões bobas, tolas de rede social? Falo de todo o coração, irmão, saia disso. Saia disso. Se tem alguém te atormentando em rede social, seja por qual motivo for, ore por aquela pessoa. Ore por aquela pessoa, porque você não vai ser capaz de convencê-la. É somente pelo Espírito Santo que será convencido. Vamos parar de tentar convencer as pessoas de algo que às vezes é verdade para você só. Eu oro e peço muito a Deus força para poder dar assim, nesses momentos de paixão carnal, para poder largar. Há umas 2 semanas atrás eu excluí o aplicativo, não excluí a conta, porque essas contas não sei como que exclui não. O negócio você exclui, depois volta, não sei se pode excluir. Eu sei que eu apaguei o aplicativo, falei, ó, paguei um aplicativo lá. E como tem me feito bem. Talvez falta você apagar um aplicativo aí do seu celular para te fazer melhor. Talvez você está assim, eu não vivo sem isso. Vive sim, irmão. Você não vive sem Deus, você não vive sem a palavra. Isso você não vive não. Agora sem esse aplicativo, sem isso daí você vive. Vive sim. Afasta disso. E caminhando já perto do fim. E no final, irmãos, eu quero orar pela igreja. Eu acredito num grande avivamento da parte do Senhor para essa igreja aqui hoje. Acredito mesmo. Acredito que você veio aqui, talvez com expectativa muito grande, numa palavra, mas a sua expectativa tem que estar no Espírito Santo. E o meu desejo hoje, ao final, é orar por você, para que você saia daqui hoje realmente transformado e avivado no Espírito Santo. Irmãos, como é que nós podemos vencer a carne? Primeira coisa, ter a vida de Cristo em nós. A palavra fala que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se viver que agora tenho na carne, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus,
que me amou e se entregou por mim. Primeira coisa para nós andarmos e termos dimensão da necessidade de viver pelo Espírito Santo é entender que você morreu para a vida antiga e hoje há um Cristo que vive em você. Eu tenho um Cristo que vive em mim. Assuma isso. Eu tenho um Cristo que vive em mim. A palavra fala ainda: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Como tem sido a minha vida, o meu modo de pensar? Outra coisa importante para andarmos de acordo com o Espírito Santo, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Guiados pelo Espírito Santo. A palavra fala: a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão vivendo de acordo com a carne, com os desejos carnais, com as vontades da carne, não podem agradar a Deus. Aí a palavra fala ainda: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Oh, meu Deus, vou repetir isso. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E por fim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos, quando o Espírito guia as nossas vidas, nós passamos plenamente o controle da nossa vida para as mãos de Deus. Passe o controle da sua vida para as mãos de Deus. Pare de querer resolver os problemas por vontade, por si. Você está dando murro em ponto de faca. Essa é a palavra. Se você está tentando ainda resolver um problema na sua vida e está buscando solução nas suas próprias forças, se você está pensando que vai resolver por vontade própria, irmão, sinto lhe dizer, você vai se frustrar, você não vai conseguir. Você só vai conseguir resolver a situação a partir do momento que você virar e falar: isso não é um problema só meu, eu preciso colocar isso nas mãos do Senhor. É só assim que vai resolver. Sabe por que aquilo na sua vida não tem dado certo? Talvez falta você colocar isso nas mãos do Senhor. Aquela situação na sua vida está dando errado. Por quê? Porque você está tentando ainda com as suas próprias forças. Coloque nas mãos do Senhor. Deixa Ele guiar. Em Efésios 5,18 fala: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Não se embriaguem com vinho. Irmãos, Paulo utiliza aqui o vinho, mas qualquer bebida alcoólica, nós poderíamos fazer uma referência hoje. Quando alguém alcoolizado está próximo a nós, nós conseguimos entender e enxergar várias características. Nós sabemos que uma pessoa está alcoolizada, talvez pelo modo de vestir, talvez a roupa já está suja, a roupa já está desleixada. Podemos olhar para a pessoa pela fisionomia dela, entender quando uma pessoa está embriagada. Podemos estar próximo da pessoa e sentir o cheiro e notar que a pessoa está embriagada. E isso tudo são características de alguém que está sendo controlado por uma bebida alcoólica. A pessoa cheiro forte, às vezes as roupas já não estão tão mais alinhadas, o rosto já não é mais o mesmo, e muitas outras coisas que a gente pode ver.
E Paulo faz um alerta, e essa comparação é maravilhosa, que ele fala assim: mas deixem-se encher do Espírito. Por quê? Uma pessoa embriagada pelo Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, você nota que as roupas que ela veste não são roupas comuns, mas já são vestes celestiais. Você vê que o cheiro não é mais um cheiro comum, é um aroma, um perfume suave que vem do Senhor. Você olha a fisionomia da pessoa e vê que não é um rosto abatido, triste, mas um rosto de quem tem o Senhor no coração. Por isso, meus irmãos, sejam cheios do Espírito Santo, para que isso não mais esteja só dentro de você, mas que transborde você. Transborde você. Olha que comparação maravilhosa quando fala encher, embriagar de uma bebida com características que a bebida traz para uma pessoa, e você se embriagar e encher do Espírito Santo com características que o Espírito Santo traz para uma pessoa. É muito próximo. As características, cada um estão ali, ó, bem próximas, mas são opostas, como a palavra fala, lá em Gálatas, como eu li, carne e espírito são opostas. Quando você se embriaga, quando você enche do vinho, você está satisfazendo a sua carne. Porém, quando você enche e se embriaga do Espírito Santo, o Espírito Santo é que vivifica. Irmãos, o Espírito Santo quer agir através da sua vida, e Ele só vai agir quando você for cheio do Espírito Santo, cheio e pleno do Espírito Santo. E nesse final, em Hebreus fala o autor que, por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto. A voz do Espírito está clamando por uma igreja avivada nele, no Espírito Santo. Assim nós teremos uma vida edificada, assim nós teremos uma casa fundamentada, uma vida fundamentada no Espírito Santo. Se os irmãos me permitem, pastor, eu gostaria de orar. E eu gostaria de levantar um grande clamor pelo Espírito Santo nesse momento. Eu acredito firmemente em pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Eu creio mesmo uma mudança de vida, uma restauração completa. Pessoas com dons aqui, dons espirituais, que às vezes nem sabem que tem esses dons, mas esses dons estão aí em você, estão aqui, querendo florescer, e você vai deixar nesse momento o Espírito Santo preencher a sua vida, e você vai ver esses dons florescerem em sua vida, dons de profecia, palavras aqui, que serão entoadas para o crescimento dessa igreja. Em nome de Jesus, fica de pé, irmão. Nós vamos orar, e eu quero, primeiramente, assim, instruir os irmãos o seguinte. Eu sei que hoje é dia de semana, quinta-feira, são 9 horas, 9h15, eu sei que tem gente que está cansada, que trabalhou o dia todo, entendo perfeitamente. Sei que tem pessoas aqui que talvez já queiram ir embora, entendo perfeitamente o desejo. Mas eu gostaria de fazer um pedido para os irmãos, que você abra o seu coração hoje como você nunca abriu, que você deixe o Espírito Santo agir na sua vida hoje, da forma que você nunca deixou, aquele desejo e aquela vontade do Espírito Santo, que você tinha lá no início, que retome agora.
Não vai demorar, não vai se estender, mas precisa ser um momento de qualidade com o Espírito Santo. E deixar que Ele conduza, deixar que Ele possa estar levando você para o lugar, para o caminho que Ele bem entender. Se você quiser chorar, você chora. Se você quiser rir, você pular, correr nessa igreja. Não preocupa com o irmão que está do lado. Não preocupa com nada. Nesse momento é você e o Espírito Santo. Os irmãos que quiserem, desejarem, ajoelhem, sentem, do jeito que você quiser, irmão, mas eu não quero que ninguém se distraia, porque o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está visitando essa igreja e hoje você sairá daqui cheio, repleto do Espírito Santo que vai transformar a sua vida. Senhor meu Deus, meu Pai amado, louvo e agradeço a Deus pelo Senhor estar presente aqui para nós oferecermos esse culto ao Senhor, meu Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor age com a tua misericórdia, Deus, porque por mim, ó Deus, nada disso aconteceria, mas eu creio firmemente que o Senhor está aqui, ó Pai. Eu creio firmemente no teu poder, eu creio firmemente no poder do Espírito Santo sobre a vida de cada um dos irmãos que estão aqui. E agora eu oro, eu clamo, ó Deus, o Espírito Santo sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai. Vem, Espírito Santo, vem encher esses corações, vem, Espírito Santo, transbordar na vida dos meus irmãos, vem, Espírito Santo, fazer a diferença na vida dos meus irmãos. Enche essa igreja, ó Espírito Santo, com teu poder, enche teu poder, enche com Deus, com teu favor nessa igreja, Pai. Eu clamo o teu poder, eu clamo nesse momento uma diferença na vida dos meus irmãos, que pessoas daqui saiam hoje transformadas, restauradas pelo Espírito Santo, que pessoas daqui hoje saiam destinadas e com vontade de fazer diferença lá fora, que pessoas saiam daqui hoje repletas e cheias no Espírito Santo, capaz de transformar. Oh meu Pai, eu desejo que os irmãos que estão aqui, ó Deus, onde eles estiverem, aonde eles forem, ó Pai, que as pessoas notem neles, ó Pai, o Espírito Santo que habita neles, ó Deus. Sim, meus irmãos, no trabalho, onde você estiver, no seu trabalho, que as pessoas se aproximem de ti e vejam, ele exala o perfume que vem do Senhor, ele exala o Espírito Santo que habita nele. Oh Pai, em nome do Senhor Jesus eu oro e entrego a vida de cada um que está aqui hoje. Pessoas que sofrem opressões, pessoas que sofreram com armadilhas do inimigo e sofrem ainda, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, essa igreja pertence ao Senhor, essa igreja pertence ao Senhor, essas vidas pertencem ao Senhor. Por isso, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que caia por terra toda obra maligna, todo trabalho feito na vida dos irmãos, pelo poder do Espírito Santo, que haja uma restauração verdadeira, toda inveja, todo ciúme, tudo de ruim que possa, Deus, está sobre a vida dos meus irmãos, que possam cair por terra agora. Eu declaro o inimigo como um derrotado, eu declaro o Satanás como um derrotado, Oh Espírito Santo,
Restaura a vida daqueles que precisam aqui, pessoas que estão na prática do pecado, pessoas que estão vivenciando um pecado constante, pessoas que têm um pecado doméstico, que alimenta todo dia esse pecado. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro na sua vida uma restauração completa, uma cura verdadeira. Oh Espírito Santo, batiza-os nesse momento com o teu poder. Batiza a tua igreja que está aqui hoje com o Espírito Santo. Faz transbordar na vida dos meus irmãos o Espírito Santo. Faz transbordar na vida de cada um aqui o poder verdadeiro do Espírito Santo. Pessoas aqui pedindo respostas para o Senhor. Oh Pai, em nome do Senhor Jesus eu oro para essas pessoas que estão em dúvida, pessoas que estão necessitando de uma resposta, de um direcionamento. Oh Espírito Santo, nesse momento fala o coração desses meus irmãos, dê a eles, oh Deus, a resposta, o direcionamento que eles precisam, da parte do Senhor, por mais que difícil seja, Pai, dê a eles essa resposta, esse direcionamento. Oh Espírito Santo, Senhor possa abrir portas para pessoas que estão aqui pedindo, muitas vezes um emprego, muitas vezes algo melhor, um emprego melhor. Oh meu Deus, abençoe os jovens que estão aqui, ó Deus, nessa casa de oração, jovens que estão pedindo ao Senhor orientação, que estão pedindo ao Senhor um discernimento, jovens que estão aqui, ó Pai, que não sabem o que irão fazer. Em nome do Senhor Jesus eu oro pela vida de cada um dos jovens. Oh Espírito Santo, eu entrego em tuas mãos, oh Espírito Santo, entrega essa igreja em tuas mãos, que teu Espírito Santo possa estar sobre a sua vida, que teu Espírito Santo, ó Deus, enche a vida de cada um dos meus irmãos. Ó Espírito Santo, vem 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 Espírito Santo. Oh Espírito Santo, sinta a paz que procede somente do Senhor nesse momento. Essa paz vem dele. Há muito tempo você não tem sentido uma paz no coração. Há muito tempo você tem sofrido com ansiedade. Você tem sofrido com inquietações. Em nome do Senhor Jesus, sinta essa paz que procede do Espírito Santo. Silencie nesse momento o seu coração e sinta o Espírito Santo falando com você. Como numa cirurgia, o Espírito Santo está tratando nesse momento, como um corte. E o Espírito Santo tratando naquela ferida, o Espírito Santo tratando naquele local onde precisa. O Senhor está reconstituindo uma vida perdida de oração, uma vida perdida de práticas espirituais. O Senhor está reconstituindo uma vida que estava totalmente
perdida. O Senhor está tratando nesse momento do seu coração, meu irmão. O Senhor está tratando nesse momento do seu coração. O Senhor está tratando que o seu coração de pedra nesse momento possa ser arrancado e aí colocado um coração de carne, sensível à voz do Espírito Santo. Ainda essa semana você vai receber direcionamentos vindo da parte do Senhor. Oh, meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor falou em nosso meio. Obrigado pelo teu cuidado especial conosco, ó Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor está fazendo a tua obra aqui, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque vidas estão sendo transformadas, pessoas estão sendo curadas, pessoas aqui estão sendo renovadas. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, receba nesse momento o poder do Espírito Santo, que a partir de agora, neste momento, crucifique todo o pecado, todo o erro, que a tua velha natureza esteja mesmo naquela cruz, que você hoje declare mais uma vez como Jesus, como seu Senhor, que você declare mais uma vez como templo do Espírito Santo, e faça diferença lá fora, faça diferença com as pessoas que estão ao seu redor, faça diferença no seu trabalho, na sua escola, faça diferença onde você estiver. Deixe que as pessoas sintam o Espírito Santo que há em você. Mate a carne, mate o pecado que há em você. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, eu agradeço, e eu peço que os irmãos, em nome de Jesus, permaneçam firmes, porque vai valer a pena, mesmo quando as pessoas apontarem o dedo, mesmo as pessoas te julgando, mesmo as pessoas lidando a sua vida como qualquer uma, vai valer a pena, não vai ser fácil, não está sendo fácil, mas vai valer a pena, em nome do Senhor Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, amados? Quantos foram abençoados com essa palavra? O maior edificador da igreja do Senhor é o Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo nos edificará se mantemos comunhão com Ele. Que você nessa noite possa ser abençoado com essa palavra. Deus continue abençoando o Ricardo de uma forma especial. Manda um abraço para a pastora Léa, Igreja de Cristo, né? Somos felizes por poder receber irmãos, né, para nos trazer ensinamentos, né, aprendermos mais da palavra de Deus e crescermos no temor do Senhor. Amém? Que Deus abençoe grandemente e Deus também possa abençoar a sua vida. Deixa eu abençoar você, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E a igreja diz: está encerrado. Aplauda o nome do Senhor e um final de semana abençoado em nome de Jesus. Tem cantina, irmãos.